Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Coconut e hoje a gente está aqui de novo para falar um pouquinho sobre o uso do Switch 2. Bom, eu recebi meu videogame no último dia 9 de junho, hoje é o dia 15, tive aí mais ou menos uns 5 dias para testar o videogame. E pessoal, eu queria trazer um pouquinho da minha experiência e alertar vocês também do que está acontecendo atualmente com o Switch 2, beleza? Se você quer saber mais informações do Switch 2, do que está acontecendo, dos possíveis problemas que você pode enfrentar, fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo no detalhe, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, vou começar o vídeo falando do erro mais importante do Switch 2 até então. Para quem tem pesquisado ultimamente sobre o Switch 2, viu um erro grotesco que a Nintendo cometeu em relação à tela, que foi a película de plástico. Beleza, Ítalo, eu vi sobre a tela de plástico, eu vi sobre alguns problemas em relação aos arranhados, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Beleza, eu vou te explicar mais ou menos o que tem rolado desde o lançamento do Switch 2. Pessoal, essa película de plástico que tem aqui no Switch 2, essa película de plástico ela foi feita para proteger um console externamente e não internamente. O que isso significa? A película foi feita para te proteger de estilhaços de vidro, principalmente as crianças, beleza? Quando a tela do console ela explode, ela estraçalha os vidros para frente, o que faz com que poeira de vidro, caco de vidro, né, ela vá até o usuário, tá bom? Essa película foi feita justamente para romper, né, esse estilhaço, né? Ela tem um efeito semelhante àqueles vidros de carro, tá bom? Para deter um pouco os estilhaços de vidro. Até aí tudo bem. Só que a questão que fica pra gente é a seguinte: por que a Nintendo utilizou uma película de plástico e não uma de vidro? Por quê? A película de plástico ela arranha muito mais que a película de vidro. Eles poderiam ter optado por uma Gorilla Glass, por exemplo, que é assim uma película comumente utilizada no mercado de telefones, porém não foi utilizada. A gente acredita que seja por conta do orçamento, né? Deixaria o console um pouco mais caro. Mas o problema, o grande vilão aqui é em questão, tá, da película de plástico. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, como meu console ficou em 2 dias de uso. Olha só. Pessoal, isso aqui foram 2 dias de uso com apenas 2 colocadas na dock, e eu não tô brincando. Eu coloquei o console apenas 2 vezes na dock e esse foi o prejuízo que eu tive. Mas se você pega a dock do videogame, isso inclusive na geração passada do Switch 1, você vai perceber que ela não possui nenhum tipo de acolchoamento dentro dela. Ou seja, significa que quando você vai colocar o videogame ali, você vai colocar ele dessa forma, o que acontece? O videogame não tem nenhuma proteção, nem na frente, nem atrás. O que significa que ele pode bater naquelas paredes da dock uma vez que você tire ou coloque o videogame. E isso é ruim, porque, de novo, a gente está falando de uma tela com uma película muito frágil, a risco. Então é isso que tem acontecido, tá, pessoal? A película de plástico ela arranha com muita facilidade, você esbarrou 2 vezes na dock, já é motivo suficiente para sua película, já aplicada da Nintendo, ela arranhar. Beleza, Ítalo, eu entendi todo esse problema da tela, mas eu não posso simplesmente tirar essa película? Não, porque você tem no manual do usuário que vem na caixa da Nintendo, que caso você tire a película, você vai perder a sua garantia. Ítalo, então deixa eu ver se eu entendi. A Nintendo me obriga a ficar com essa película no mínimo 1 ano, ou seja, que é o tempo da minha garantia. Eu não posso tirar ela, eu vou ter que conviver com esses arranhões durante esse tempo todo da garantia? Na verdade, não. Vamos a alguns pontos. A gente tem um métodozinho que a gente consegue, na verdade, disfarçar, vou até dizer aqui, sumir com os arranhões do seu console. Beleza? Pessoal, quando eu passei por esse problema eu fiquei desesperado, eu não tive tantos arranhões no meu console, mas eu sou um cara muito metódico, então assim que eu vi os arranhões eu já falei, cara, eu preciso sumir com isso. Pensei em tirar essa película pré-aplicada da Nintendo, vi que existia a possibilidade, mas também vi que eu perderia a garantia. Bom, a solução mais adequada que eu fiz foi colocar uma película, simples. E por incrível que pareça, os arranhões sumiram. É isso mesmo, pessoal, os arranhões sumiram. E aqui está a prova para vocês. E uma vez que os arranhões sumiram, eu percebi que na verdade o problema era muito mais simples de resolver do que eu pensava. Bom, na hora de vocês efetuarem a aplicação da película, pessoal, vocês têm 2 possibilidades, a película de hidrogel e a película de vidro temperado. Bom, qual que é a diferença das duas? A película de hidrogel, ela é mais maleável que a de vidro temperado, porém ela está suscetível, né, a algumas marcas de uso, marcas de dedo, enquanto a película de vidro não. A película de vidro é mais difícil de você arranhar, ela deixa o console mais limpo esteticamente falando, tá? Ambas protegem do impacto, mas a película de hidrogel ela preenche melhor em questão do impacto, beleza?
O ponto principal é que no meu videogame, pelo menos, eu coloquei a película de hidrogel e pasmem, os arranhões sumiram. E foi maravilhoso. Eu pensei que não fosse sumir na quantidade que sumiu, mas esses arranhões que eu mostrei pra vocês, eles simplesmente sumiram, não tem mais arranhão nenhum. Então fica como sugestão que o problema, ele tem uma fácil resolução, que é simplesmente colocar uma película. E para você que não recebeu seu Switch 2, não comprou ainda e planeja comprar, assim que você tirar ele da caixa, já coloca uma película para você não sofrer esse problema. Beleza? Porque na verdade o que a gente está fazendo aqui é um paliativo. A gente sabe que os arranhões eles ainda existem no console, mas acaba que no final das contas, como você não está vendo, não vai fazer diferença nenhuma na sua gameplay. Beleza? Então esse foi o primeiro erro mais grotesco que eu consegui notar no Switch 2. Segundo erro, pessoal, eu percebi que no Switch 2 alguns jogos e aplicativos ainda estão com dificuldade de adaptação no videogame. Talvez seja por conta, da revisão do software, mas existem alguns games, por exemplo, que estão com dificuldade de resolução, dificuldade de gameplay, justamente porque a gente está emulando o Switch 1. Talvez em alguns jogos vocês sintam algum tipo de gargalo, porém é normal, visto que a gente ainda está passando por período de revisão dos jogos, tá bom? A Nintendo está fazendo pouco a pouco essa adaptação do Switch 1 para o Switch 2, e que na verdade o hardware do Switch 2 está emulando o Switch 1, então talvez seja por isso que você esteja passando por esse tipo de problema, beleza? Então, tanto é que você pode ver que o YouTube ainda está inacessível no Switch 2, existem alguns jogos que eles estão travando bastante no Switch 2 por conta dessa emulação. Acredito eu que a Nintendo ela vai resolver nas próximas atualizações do videogame. Beleza? E pessoal, e um terceiro erro que eu notei que assim, eu sou muito detalhista, então falei com alguns colegas e eles não tinham percebido de início, mas eles perceberam em seguida, que é em questão do tempo de resposta na tela de home screen. Quando você aperta a tela home ou o botão power, aparece em seguida para você apertar o botão A. Como vocês podem ver no vídeo, quando eu aperto o botão A, o meu console simplesmente ele não responde. Eu posso apertar o botão A diversas vezes, eu tenho um tempo de delay até que o videogame ele ligue de fato. Lembrando que no Switch 1, na geração passada, a gente não tinha esse erro apresentado e nem quando o videogame ele está na dock. Então, configura isso como um problema de software. Quando você aperta o videogame no modo portátil, tanto na tecla Home quanto na tecla Power, ele não abre a tela de imediato, tá? Fazendo com que a gente tenha um delay, uma espera para ligar o videogame em si e aparecer a biblioteca de jogos. Beleza? Mas em contrapartida, falando dos pontos positivos do Switch, pessoal, é um videogame que até agora está recebendo bastante elogio. O hardware, apesar de ser um pouco inferior, ele está aguentando todos os jogos da Nintendo com maestria, pelo menos aqueles que passaram por essa adaptabilidade para o Switch 2. Então é um videogame muito legal de jogar. A maioria dos jogos, pelo menos eu testei, estão 60 FPS. Tá dando outras características para os jogos que eu já tinha jogado antes. Eu estou jogando novamente e me divertindo do mesmo jeito. Na verdade até mais, com mais desempenho. Então acredito eu que seja um videogame que ele precisa passar por algumas atualizações, precisa de cuidados, principalmente para quem não pegou ainda, mas que é um videogame que tem valido muito a pena, principalmente em questão de jogatina, pessoal. Lembrando que existem alguns jogos com bugs ainda, tipo Cyberpunk, é um jogo que ainda precisa passar por melhorias, mas no geral o console está bem jogável e principalmente nos jogos da Nintendo a gente está tendo uma entrega de qualidade muito legal, que acredito eu que seja a proposta do videogame, trazer qualidade principalmente nos jogos da Nintendo, beleza? Se você tem alguma sugestão, quer falar alguma coisa sobre o Switch 2 ou tem alguma dúvida sobre o novo console da Nintendo, você pode mandar aqui nos comentários que eu vou te responder assim que possível, beleza? Deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal. Se você não conhece, eu tenho um canal lá na Twitch que eu vivo fazendo live, beleza? Agradeço a sua companhia até aqui. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.